Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Dia 30 chegou aí, jogo contra o CSA, lá na casa do CSA, primeiro confronto da Copa do Brasil, né? Eu venho falando que para esse confronto o Vasco pode tentar ultrapassar para arrecadação e tal, e nos próximos eu acho que fica complicado pela sequência do Brasileirão, por ser a prioridade brasileiro e por ficarem equipes melhores, né? Acho que o Vasco ainda não está pronto, precisaria estar reforçado, mais bem treinado, sem apresentar uma irregularidade ou uma regularidade jogando razoavelmente mal, com resultados negativos, né? E um inscrito aqui, ou alguém que assistiu o vídeo, né? Erivelton Tubarão Vascaíno, postou lá: você só fala coisas ruins sobre o Vasco? Você só critica o Vasco? Aí eu respondi que não, negativo. Quando houver coisas boas para serem faladas do Vasco, eu vim aqui e falo. Mas aqui no vídeo, que é espaço para responder, tem um maior tempo, né? Não precisa ficar digitando uma bíblia. A questão é a seguinte: o que tem de bom para falar do Vasco, né? Pedrinho, na coletiva anterior, né? Não nesta, na anterior a esta, talvez a segunda, essa foi a terceira, tal, salvo engano, né? Ele disse que o Vasco tinha motivos sim para comemorar, o vascaíno tinha por que comemorar. Por quê? Porque depois de não sei quantos anos o Vasco ganhou 5 ou 7 jogos seguidos, não vou lembrar agora, e voltou a jogar depois de não sei quantos anos também uma competição sul-americana. Para mim isso é pouco, não vou comemorar isso, acho ridículo falar isso, achei um argumento covarde, né? Uma desonestidade. O Vasco, na sua história, tem muito título, tem muita coisa boa para falar, e não pode se contentar, o vascaíno não pode se contentar com ficar não sei quantos jogos sem perder, ou não sei quantos jogos ganhando seguidos, ou voltar a uma competição sul-americana de baixo escalão, né? A Sul-Americana não é Libertadores. E saímos dela de forma desonrosa, né? Num placar agregado aí pro Del Valle, que tem 4 vezes a folha menor do que a do Vasco. Foi um vexame, né? Não deu nem para o começo e não vejo motivos para comemorar Erivelton Tubarão Vascaíno. Mas como aqui no meu canal qualquer crítica feita de forma civilizada, né, é bem-vinda. Aqui pode contrapor o tempo inteiro, de forma honesta, de forma educada, não vai ter aqui qualquer tipo de represália. Então, Erivelton, é isso aí que teria para falar bom do Vasco. Talvez daqui a um pouquinho, e vou abrir um outro vídeo para falar sobre isso, né? Sobre recuperação judicial, sobre a finalização lá da planilha de credores e tal. Poderemos ter alguma coisa boa no futuro, com a chancela judicial, né, com a aceitação da recuperação judicial para sua excelência magistrada da vara empresarial, acolhendo a recuperação judicial, e aí sim, né, abrindo uma frente boa para que venha um investidor ou um dono. Pedrinho disse que quer se desfazer, né? Esse desfazimento chama-se ter outro dono, que não o Vasco, ou um investidor, caso o Vasco opte aí, que eu acho difícil, por vender cotas da Vasco SAF sem deixar de ser majoritário. E aí o pessoal fala: mas peraí, você tá louco? Quem é que vai comprar as ações da Vasco SAF se não for dono, se não for majoritário? Quem vai fazer isso? O Vasco é uma fonte de dinheiro, né? Estão aí há 25 anos tentando quebrar as pernas do Vasco e não conseguem, todos eles que passaram aqui, né? Então,
poderia sim haver a entrada de um investidor minoritário para ganhar dinheiro junto com o Vasco, notadamente algum parceiro vascaíno, né? Como fazem aí alguns times que trazem para o seu bojo, trazem para fazer parte vascaínos apaixonados que não só querem botar dinheiro, mas também querem ganhar grana, né? Poderia ser o caso, né? Ontem também tivemos um jogo no qual... ontem não, né? Tivemos o último jogo do Santos, no qual ele não venceu e o Fortaleza perdeu aí, né? Para o Grêmio. O Vasco se manteve fora da zona de rebaixamento, né? E com um jogo a menos do que o Fortaleza. Na próxima rodada, o Santos encara o Juventude e o Vasco só não entra na zona de rebaixamento se o Juventude ganhar fora de casa, na casa do Santos. Acho improvável, né? E o Fortaleza pega o Corinthians fora, com chances do Vasco ter um bom resultado aí, né? E um resultado ruim para o Fortaleza, não se esquecendo que a gente pega o Mirassol na casa do Mirassol, né? O Mirassol com 25 pontos, 6 vitórias, 2 a mais que o Vasco, né? Isso, o time que só perdeu 2 vezes e empatou 7, contra 8 derrotas do Vasco e 3 empates do Vasco, né? Bom, saiu por aí a escalação, a provável, a possível escalação de Vasco e CSA, ou CSA e Vasco. Vou aguardar aí o protocolo, né? 1 hora antes do jogo, 6 horas, sai a escalação. Não vou aqui ficar conjecturando, né? E vamos aguardar um bom resultado, né? E venho falando aqui outras vezes, né? Não teria sido bom o presidente do Vasco, como qualquer presidente, na sua última coletiva, dizer coisas boas para o Vasco? Não, torcedor, vamos sair dessa, vamos sem maluquices, né? Não falei aqui Libertadores, não falei brigar pelo G4, mas o Pedrinho falou, não posso garantir que não vai cair, não posso dar prazo para o Vasco e tal. Não seria bom o torcedor ter um presidente não otimista, que é uma coisa emocionada, mas um cara que pensasse um pouco mais, desse um alento, né, ao torcedor? Não, vamos sair dessa, estou trabalhando para isso e tal. Às vezes é bom ouvir algo desse sentido do que ouvir lá o que o Pedrinho falou, né? Não posso garantir que o Vasco não vai cair e tal, não sei o quê, blá blá blá, né? Fica aí a opinião de vocês, deixa aqui os comentários, o que vocês acham disso aí, né? E para responder mais uma vez ao Irivelto Tubarão Vascaíno, não tem como ter pauta positiva, porque até o próprio presidente, né, não apresenta o Vasco um viés, não apresenta ao Vascaíno um viés positivo, né, uma pauta positiva, nem o próprio presidente vislumbra algo bom, né? Então, não vou aqui ficar dando uma de emocionado, mas nunca vou deixar de torcer para o Vasco, e eu acho que quem está vendo aí também não faz isso, não estaria vendo aqui o vídeo, não estaria torcendo, não ligaria a televisão hoje, 7 da noite, né? Ou o torcedor que está lá no campo do CSA não iria ao estádio para ver, né? A massa vascaína não iria ao estádio para ver o Vasco aí em mais uma partida na sua história centenária, né? 125 anos aí que o Vasco que existe, né? E esses caras vão passar aí, né? Vamos torcer para que alguma coisa melhore. Se gostou dos comentários, inscreva-se aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar no YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem lá, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.